dia a todos, sejam bem-vindos. Peço a gentileza de desligar os celulares ou deixar no vibrador para a gente não ter interrupção, né? E poder aproveitar ao máximo o que será passado hoje para a gente. Bom, os nossos recadinhos, acredito que todos já saibam. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Não, né? Então, todos já sabem que temos palestra todos os dias, né? Temos o trabalho diferenciado também para dependentes químicos e seus familiares, que acontece todas as sextas-feiras às 19h30. Então, é um trabalho que é sempre importante estar reforçando, porque para caso alguém conheça quem esteja precisando. O nosso curso de doutrina espírita também já vai começar, não, já começou, né? Vai começar dia 20 de fevereiro agora, na quarta-feira. Então, quem tiver interesse também, conversar com o dirigente do dia para maiores informações. Importante lembrar também do nosso trabalho social, que ele é permanente, né, que a gente distribui 62 cestas básicas, né, para as famílias cadastradas. Então, quem puder estar sempre colaborando com alimento não perecível é sempre muito bem-vindo. Lembrando também aos internautas que a gente está recebendo perguntas ao vivo sobre o tema da palestra. Então, nesse momento, quem preferir fechar os olhos para se concentrar melhor, vamos levar nossos pensamentos e visualizando a imagem de Deus, nosso Pai, com sua luz intensa, irradiando para todos os lados, envolvendo a cada um de nós, e o seu amor que nos envolve, nos acalmando e nos serenando. Agradecemos pelo dom da vida, pela essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos, em busca de mais conhecimento, compreensão, conforto. Essa oportunidade única, que a cada vez que aqui estamos, saindo mais renovados, fortalecidos, prontos para mais um dia, fazendo o nosso melhor. Que nesse momento, já harmonizados com esse ambiente, possamos assimilar ao máximo que não será passado hoje, para que possamos ser uma sementinha e, ao sair daqui, poder passar um pouco daquilo que aprendemos a todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa assistência espiritual. Que todos possam receber as bênçãos divinas e o amparo dos benfeitores espirituais. Aliás, é muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, essa manhã agradável, tranquila, essa boa energia, para estarmos aqui, trocando experiências, trocando boas energias, conhecimentos. Aliás, nós também estamos abertos aqui a perguntas, a comentários, complementações, outras sugestões, até porque a pessoa que está aqui na frente é aquela que estudou um pouco a respeito do tema, refletiu durante a semana, as semanas anteriores, e está aqui para podermos refletirmos juntos, conversarmos um pouco a respeito do tema dessa manhã. Temas estes que são sempre tão importantes no nosso dia a dia, que sempre nos ajudam nessa nossa caminhada, nos ajudam a sermos pessoas melhores, a nos relacionarmos bem conosco mesmo e com o nosso próximo, aonde estivermos, em casa, na escola, no trabalho, com os nossos amigos, com os vizinhos, enfim, perante a sociedade. Então, o tema dessa manhã, que nós vamos conversar hoje, ele se chama Companheiros Difíceis. E ele foi retirado do livro Alma e Coração, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então nós vamos falar nessa manhã a respeito dos companheiros difíceis. Emmanuel nos traz essa reflexão. Mas afinal, quem são esses companheiros, companheiras? Será que são aqueles membros de um famoso partido político que nós conhecemos atualmente? Não. Esses não são os companheiros e companheiras de que Emmanuel nos fala. Será que são aqueles que vivem em união estável? Não só estes. Na verdade, os companheiros aqui são todos aqueles que compartilham a nossa intimidade.
são os nossos parentes, os nossos pais, nossos filhos, irmãos, avós, primos, enfim, todos os nossos parentes. Também são companheiros aqueles que vivem, as namoradas, namorados, esposas, esposos, aqueles que vivem em união estável também, todos esses são os nossos companheiros. E não só nesse círculo familiar, mas também os nossos amigos, aqueles que compartilham da nossa intimidade, aquelas pessoas queridas que nós escolhemos por afinidade, porque nos damos bem, porque temos um ideal, porque pensamos de maneira semelhante, porque nos sentimos bem, aquelas pessoas que nós escolhemos, porque nós gostamos e nós nos afinizamos. Estes são os nossos companheiros. Agora, quem são os companheiros difíceis de que Emmanuel nos fala? Será que são os nossos pais, que às vezes pegam no nosso pé porque nós não arrumamos a nossa cama, porque nós não penduramos a nossa toalha, não lavamos a louça? Será que são os filhos, aqueles filhos que às vezes são rebeldes, que não estudam, não fazem a lição de casa, aqueles filhos que dão um trabalho às vezes para os pais? Será que são aqueles parentes que resolvem pegar no nosso pé, que resolvem implicar conosco, nos perseguir? Será que são aqueles que se dizem os nossos inimigos? Não são nenhum destes. Na verdade, nós aprendemos que, nessa convivência diária, nós temos, sim, alguns conflitos, também com os nossos parentes queridos, com os nossos amigos. Isso é normal. Porque cada um aqui é uma individualidade. Cada um é um mundo. Pensa de uma maneira diferente, age de uma maneira diferente. E realmente, quando nós estamos juntos, quando nós convivemos uns com os outros, às vezes surgem essas diferenças. E nem sempre é fácil. Muitas vezes o outro deseja uma determinada coisa e nós queremos outra. E aí como nós vamos fazer? Então nós precisamos aprender a convivermos uns com os outros. Precisamos aprender a renunciar, muitas vezes, a negociar, porque nós não podemos impor ao outro a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Então nós precisamos aprender a nos respeitarmos, a convivermos. Mas, apesar de alguns atritos que surgem no dia a dia, nós conseguimos nos entender, conseguimos nos reconciliar, caminharmos juntos. E aí, quando nós temos aqueles parentes queridos, nós vamos até entender na doutrina espírita por que isso acontece. Porque muitas vezes são aquelas pessoas que nós já convivemos de outras vidas. Aquelas pessoas que nós já amamos em outras vidas e que estão conosco, mais uma vez, nessa nova reencarnação, para que um possa ajudar o outro na caminhada, para que um possa fortalecer o outro. Então nós estamos juntos nessa caminhada. E esse é o nosso parentesco espiritual que nós aprendemos na doutrina espírita. Parentesco este que não necessariamente encontra-se no nosso lar. Muitas vezes nós sentimos uma afinidade tão grande com um amigo, com um vizinho, às vezes muito maior do que aquele nosso parente no nosso lar, do que um irmão, por exemplo. Então, este também é um parentesco espiritual. Por outro lado, nós temos aqueles parentes difíceis. Aqueles parentes que nós já não temos aquela afinidade, que nós não nos sentimos muito bem, nos desentendemos a todo instante, não conseguimos nos reconciliar. E esse é o parentesco corporal que nós aprendemos na doutrina. E também há uma razão de ser. Muitas vezes, em outras vidas, nós já nos desentendemos, fomos desafetos, um acabou prejudicando o outro, e eles renascem no mesmo lar para que eles possam aprender a se reconciliar, para que eles possam aprender a se amar. Daí a importância de nós convivermos bem no nosso lar, com o nosso parente, também com esse parente difícil, aprendendo a renunciar, a nos calarmos muitas vezes, a perdoarmos. Jesus já nos disse que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Então vejamos que o perdão é ilimitado.
Então, e também nós sabemos que nós temos aqueles ditos inimigos, aquelas pessoas que, sem nem mesmo nos conhecerem, muitas vezes não se afinizam, nós não nos sentimos bem, muitas vezes até chegam a falar mal de nós, sem nos conhecermos. Esses são os ditos inimigos. Mas como nós, esses parentes difíceis, esses inimigos, eles também não são os companheiros difíceis de que Emmanuel nos fala. Na verdade, os companheiros difíceis do texto aqui, que Emmanuel se refere, são justamente aqueles nossos parentes queridos, aqueles amigos que nós gostamos, que nós estimamos, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte da nossa intimidade, porém, de uma hora para outra, elas resolvem nos abandonar. Elas resolvem seguir um outro caminho. E certamente que nestes momentos nós sentimos até mais. Porque são aquelas pessoas que nós estimamos. Aquelas pessoas que estão no nosso coração. Nós, quando desejamos crescer, evoluir, quando conhecemos a doutrina espírita, estamos lendo, estudando, procurando nos melhorar, muitas vezes esses nossos parentes, amigos, eles não entendem esse nosso propósito, eles nos criticam, eles não entendem por que nós estamos querendo nos modificar, e aí eles começam a se distanciar de nós. É como aquele trem que chega na plataforma, é um trem que vai nos levar a novos lugares, a novos horizontes, em que nós vamos poder conhecer novas pessoas, nós vamos poder ter acesso a outros conhecimentos, vamos poder desbravar novos mundos. Então essa viagem é oferecida a todos. Porém, esse nosso companheiro, ele não deseja entrar no trem. Ele resolve ficar na plataforma. E nós ficamos naquele dilema. Afinal, nós entramos no trem ou nós permanecemos na plataforma com aquele nosso companheiro, que muitas vezes prefere ficar naquele quarto escuro, prefere ficar naquele canto que ele já conhece, com medo do novo, com medo do desconhecido. Bem, para aquele que já conhece um pouco da doutrina espírita, fica difícil nós ficarmos estacionados, nós pararmos, ficarmos na plataforma. Certamente que nós iremos entrar nesse trem. Nós vamos ficar tristes, sim, vamos sentir a falta desse companheiro querido. Mas nós não podemos estacionar. Precisamos seguir a nossa caminhada. E aí o que nos resta? O que nós podemos fazer por este companheiro? Em primeiro lugar, nós temos que respeitar o livre-arbítrio do outro. Nós precisamos aprender a nos respeitarmos, como nós falamos, uns aos outros. Então, se o outro pensa de uma maneira diferente, se o outro deseja permanecer, se o outro não abraça, por exemplo, a doutrina como nós temos que respeitar. Nós não podemos impor isso ao outro. Nós podemos sim incentivar a leitura, incentivar o estudo, incentivar para que ele venha até aqui, para que ele conheça a doutrina espírita, por exemplo. Mas nós não podemos obrigar. Nós não podemos fazer aquilo que compete a esse nosso amigo, a esse nosso companheiro. Então nós temos que respeitar. Em segundo lugar, nós podemos fazer uma prece. Vamos fazer preces por esses nossos companheiros que se tornaram difíceis, para que eles possam, para que Deus, Jesus, os bons espíritos possam ajudá-los, possam estar com eles, possam apoiá-los. E quem sabe lá na frente, eles também não resolvam seguir esse nosso caminho, eles não resolvam se reencontrar conosco. É importante também que nós não julguemos esse nosso companheiro, não condenemos. Até porque, quem somos nós? Nós também temos ainda inúmeros defeitos a serem corrigidos, vícios. E nós também não sabemos o que pode acontecer conosco lá na frente. Podemos cair se não estivermos vigilantes. E isso qualquer um está sujeito. Aquele que já tem anos de doutrina espírita, se não estiver vigilante, também poderá cair. Então nós não podemos julgar a ninguém. Talvez ainda não tenha chegado o momento desse nosso companheiro. Talvez ele precise um pouco mais de amadurecimento. Mas isso também é importante para nós aprendermos o nosso desapego. O desapego material,
o desapego emocional. Nós vivemos num mundo, numa sociedade capitalista. Então nós percebemos a todo instante essa evolução tecnológica, que também é muito boa. No campo da ciência, por exemplo, da medicina, vejamos os progressos que foram feitos, quantas doenças já não foram erradicadas, nós não descobrimos a cura, ou conseguimos prolongar em muitos anos a vida das pessoas, a expectativa de vida aumentou tanto, a qualidade de vida aumentou muito. Então, todo esse progresso é muito importante, é benéfico para a sociedade. Mas o que acontece é que muitas vezes, em relação aos bens materiais, nós percebemos as pessoas trabalhando 24 horas por dia, freneticamente, atrás do dinheiro, atrás desses bens materiais, é o celular do último tipo, é o carro mais moderno, é uma casa mais bonita. As pessoas em busca, atrás desses bens materiais. E o que acontece é que, muitas vezes, nós achamos que a felicidade está aí. Quando, na verdade, nós podemos ficar momentaneamente felizes, mas sabemos que isso vai passar. Até porque vai surgir um novo modelo de celular, um carro mais moderno, uma casa mais bonita. E nós vamos ficar correndo atrás desses bens materiais até quando? Muitas vezes nos esquecendo dos nossos parentes no nosso lar, que precisam de nós, dos nossos amigos. Muitas vezes não temos tempo para conversar, não temos tempo para um café, para um cinema, para trocarmos essas experiências, trocarmos boas energias. E aí nos sentimos sozinhos, muitas vezes ficamos até doentes, de tanta correria, de tanto trabalho, de tanto estudo somente. Então é importante que nós também possamos nos confraternizar, que nós possamos ter este momento de convívio uns com os outros, até porque muitas vezes aquele nosso companheiro, às vezes ele precisa desabafar, precisa de 1 minuto da nossa atenção, do nosso carinho. Às vezes 1 minuto já vai fazer uma diferença tão grande. É claro que nós não podemos condenar também, como nós falamos, todo esse progresso, nós querermos viver com mais conforto, isso não é errado. O problema é quando nós achamos que isso somente é suficiente, que basta isso. Nós não poderemos dizer que nós somos felizes enquanto nós vermos um irmão nosso passando fome, por exemplo. E muitas vezes isso acontece na nossa rua. Se nós formos olhar no mundo, no nosso planeta Terra, nós temos quase 1 bilhão de pessoas que passam fome. Vejamos que é mais de 10% da população mundial. Só no Brasil são mais de 11 milhões de brasileiros que passam fome. Então nós não poderíamos dizer que seremos felizes no planeta Terra, plenamente felizes, enquanto nós tivermos uma pessoa que esteja sofrendo materialmente ou moralmente. Aquele que se apega também aos bens materiais, ele sofre muito. Porque, como vai acontecer com todos nós, chega um momento em que nós vamos desencarnar. Então aquele que não conseguiu desenvolver esse desapego aos bens materiais enquanto está no planeta Terra, enquanto está reencarnado, ao chegar do outro lado, ele vai ter muita dificuldade de seguir essa vida espiritual, de seguir um novo caminho. Porque ele ainda encontra-se preso aos bens materiais que ele deixou na Terra. E aí vai ser com muita tristeza que esse nosso amigo vai perceber, vai constatar que, na verdade, ele não era proprietário de nada. Ele era mero usufrutuário destes bens. E ele vai constatar também que estes bens acabam gerando conflitos na sua família, ele vai ver disputas, brigas, divisão entre os seus parentes. Precisamos também treinar o nosso desapego emocional. E é importante também nós separarmos o amor, é aquele sentimento que liberta, aquele sentimento que deixa o outro ser quem ele é, que ajuda no crescimento do outro. Precisamos distinguir esse sentimento desse apego emocional, da paixão, aquele sentimento que aprisiona, aquele sentimento que não deixa o outro crescer, que não deixa o outro seguir o seu caminho, com medo de que ele vá embora, de que ele nos abandone. Quando, na verdade, o verdadeiro amor, ele nunca desaparece.
Ele nunca nos abandona, está sempre ao nosso lado. E é importante também nós treinarmos esse nosso desapego, desde já, para nós não sofrermos lá na frente. Porque, como vimos, vai chegar um instante em que nós vamos ter a separação. Seja porque esse nosso amigo, companheiro, ele desencarnou, seja porque ele resolveu seguir um novo caminho. Então nós vamos treinando desde já essa separação, esse desapego. Não vamos nos esquecer de que nós viemos sozinhos e nós iremos sozinhos também. Então nós estamos aqui temporariamente convivendo uns com os outros para que possamos aprender, para que possamos crescer, porque sempre um tem algo a acrescentar para o outro. Nós sempre crescemos nesse contato na sociedade, nesse convívio uns com os outros. É claro que é difícil essa separação desses companheiros queridos. Não é fácil. Porém, muitas vezes esse nosso companheiro, ele precisa seguir esse novo caminho e sabemos que se ele se afastar do Evangelho de Jesus, se afastar desses ensinamentos da doutrina espírita, vai chegar um momento em que ele vai passar pela dor, pelas dificuldades, pelas tristezas, infelizmente. Mas sabemos. E também sabemos que se a pessoa não aprende pelo amor, ela vai aprender pela dor. Então vai chegar aquele instante lá na frente em que essa pessoa vai constatar que realmente nós estávamos no caminho certo, que ela precisa seguir esse novo caminho. E aí é o momento desse reencontro, é o momento de nós seguirmos esse caminho juntos novamente. E nessa caminhada, em alguns momentos, nós nos sentimos sozinhos. Não é sempre fácil. Nós temos aí as dificuldades do nosso caminho. É como aquele alpinista, que ele resolve subir uma montanha bem íngreme, bem alta. E ele começa com várias pessoas ao seu redor, junto. E eles começam a subir essa montanha. Aí algumas pessoas, logo no começo, já se cansam, já ficam com preguiça, não querem mais acompanhá-lo. Conforme ele vai subindo essa montanha, outros companheiros também vão desistindo, cansados dessa trajetória, desse caminho, dessa subida. Mas esse alpinista continua firme, forte na sua resolução. Até que, depois de muito esforço, depois de muito sacrifício, ele chega ao topo dessa montanha. Provavelmente sozinho, ou com um ou outro companheiro, é possível contar nos dedos da mão. Porém, somente aqueles que chegaram ao topo da montanha é que vão poder dizer: eu venci, eu consegui. Somente aqueles que chegaram ao topo da montanha é que vão poder vislumbrar a paisagem, todo o universo ao seu redor. Assim também acontece com o nosso crescimento espiritual. Quando nós estamos procurando progredir, crescer, muitas vezes nós também nos vemos sozinhos nesse nosso caminho. Se bem que sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Deus, Jesus, os bons espíritos, eles estão sempre conosco. E nessa nossa caminhada espiritual, nesse nosso progresso que nós buscamos, é importante nós treinarmos o nosso desapego, a nossa renúncia aos prazeres materiais. É importante também nós eliminarmos dos nossos corações aquelas ervas daninhas do orgulho, do egoísmo. E a espiritualidade nos ensina que a origem de todos os males da nossa sociedade, da humanidade, ela encontra-se no orgulho e no egoísmo. Então que nós possamos eliminá-los dos nossos corações. Que nós possamos conquistar virtudes, qualidades no nosso dia a dia. Que nós possamos ser como aquele lavrador que vai cuidar de uma plantação. Então o que ele faz? Ele rega, ele coloca adubo, ele poda, para que a planta possa ficar bonita. Assim também deve ser conosco, em relação às nossas amizades, aos nossos parentes, que nós possamos ser mais tolerantes, pacientes, que nós possamos ouvir mais, que possamos aprender a viver em harmonia uns com os outros. Não sejamos nós aquele companheiro difícil também no nosso lar,
perante os nossos amigos. Não vamos ser nós aqueles que vão dificultar a caminhada do outro. E nesse crescimento espiritual de que nós falamos, vamos nos lembrar do exemplo do nosso Mestre Jesus. Ele que nos deixou não somente o seu mandamento de amor, do amar o próximo como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas também da exemplificação que ele nos deixou, do amor, da paciência, da caridade, da renúncia. Então o Mestre Jesus, como sempre, é o nosso exemplo. Vejamos que ele, na sua caminhada, ele também teve uma multidão que o seguiu, que o ouviu, os discípulos, nessa caminhada. Porém, chegou um momento em que ele esteve sozinho, em que ele teve que seguir rumo ao Calvário só. Ninguém o acompanhou, ninguém estava ao seu lado. Mas ele também não desistiu. Ele continuou no seu caminho, ele continuou a sua caminhada, para nos mostrar que todos nós também podemos crescer, que nós podemos alcançar essa vitória. E realmente, quando nós conseguirmos isso, nós seremos felizes. Nós teremos esse tesouro nos nossos corações. Esse sim é o verdadeiro tesouro, que traça nenhuma vai roer, que ladrão nenhum vai roubar, e que vai nos acompanhar sim para outra vida, após o nosso desencarne, estará sempre conosco. É o tesouro do bem que nós fazemos, de tudo que nós aprendemos uns com os outros. Esse tesouro nós iremos levar. E diante das dificuldades da vida, dos infortúnios, de todas as dificuldades que surgem no nosso dia a dia, no mundo, na convivência uns com os outros, não vamos também nos afastar do nosso próximo, não vamos nos afastar do mundo. E a esse respeito há uma história de um homem que ele desejava muito encontrar-se com o Mestre Jesus. E ele compreendeu, e para ele deveria se afastar do mundo, de todos, porque ele acreditava que se ele somente estudasse, somente ficasse em oração, em prece, ele poderia, após o seu desencarne, encontrar-se com o Mestre Jesus. Ele acreditava que o convívio uns com os outros poderia ser prejudicial para ele poderia se perder, se contaminar. Então, a todo instante em que alguém solicitava uma ajuda, uma companhia, uma palavra mesmo, ele sempre se esquivava. E eis que surge o momento do desencarne dele, e ao chegar no plano espiritual, ele visualiza o reino celeste. E ele fica muito feliz, porque ele pensa, nossa, agora sim eu vou conseguir me encontrar com o Mestre Jesus. E ao chegar nesse reino, há um portão. E eis que um anjo vem recebê-lo. E esse anjo lhe diz, olha, eu vim te receber porque você, realmente, enquanto você esteve reencarnado, você foi uma pessoa que estudou, você foi uma pessoa que fez muitas preces, e por isso eu estou vindo recebê-lo. Porém, você ainda não pode encontrar-se com o Mestre Jesus. E ele diz, mas como? Mas por quê? Eu que não fiz um mal, eu que estive sempre no meu canto, que estive sempre em preces, estudando. Ele falou, de fato, isso foi importante, você desenvolveu essa asa do conhecimento. Porém, faltou para você amar o seu próximo. Faltou para você desenvolver essa asa do amor. Quantas pessoas não pediram a sua ajuda? Quantas oportunidades você não teve de ajudar o seu próximo e você se fechou? Você fechou o seu coração. Então é preciso que você volte para que você aprenda, para que você exercite o amor ao seu próximo. E a respeito do amor, ninguém melhor do que Paulo de Tarso, que na primeira epístola aos Coríntios, ele nos ensina que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor não é invejoso, que o amor não trata com leviandade, que o amor não se ensoberbece, que o amor não visa os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não se porta com indecência, o amor não suspeita mal,
O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O amor nunca falha. Então, vejamos a lição de Paulo de Tarso a respeito do amor. E que nós possamos amar os nossos companheiros. Também aqueles companheiros difíceis de que nós estamos falando. Em certa ocasião, Pedro e Jesus, eles se encontraram e Jesus diz a Pedro que os homens, de uma maneira geral, eles sabem conservar, mas poucos homens sabem privar-se. Ele nos diz que nessa construção do reino dos céus, é importante que nós possamos treinar o nosso desapego, o nosso desprendimento. E ele também ensina aos apóstolos que os apóstolos precisam estar livres. Eles precisam estar disponíveis onde a providência divina determina para a construção desse reino dos céus. Que essa deve ser a prioridade na sua missão. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Jesus nos diz para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então, meus caros, que nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada espiritual, nesse progresso que nós buscamos, e buscamos para vivermos melhor conosco mesmo, com o nosso próximo, para vivermos em paz, em harmonia, em alegria, em sociedade, que nós possamos buscar esse reino dos céus, a sua justiça. Vamos fazer, sim, a prece pelos nossos companheiros difíceis, aqueles companheiros que resolveram ficar no caminho. Vamos fazer a prece por eles. Mas vamos seguir o nosso caminho procurando essa construção do reino dos céus, a sua justiça, na certeza de que tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós buscamos, nós iremos alcançar. Muita paz a todos. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas. A questão do desapego eu não vou deixar, porque aconteceu um fato comigo também. Desapego é complicado. Eu tinha um chevetinho, alguém já teve um chevetinho? Amava o carro. Ele ficava na porta de casa. Teve um dia que roubaram o carro. Gente, eu sofri muito. Eu era apegado. Eu só descobri isso quando roubaram o carro. Porque até então, para mim, eu desprezava. Um chevetinho velho, né? O dia que roubaram, eu fiquei pensando depois, imagina se eu morro antes de roubarem o carro. Estava preso nele até hoje. É complicado. O desapego a gente tem que estudar justamente por isso, porque tem coisas que passam na vida da gente e a gente tem a falsa impressão de que não tem ligação com ela. E tem, principalmente com pessoas, né? Então é importante a gente prestar atenção nessas coisas da vida, porque acho que o presidente da FEB, também, né? O ex-presidente da FEB, quando desencarnou, ele chegou do outro lado e tinha tanto apego às coisas daqui que ele não conseguiu evoluir. E aí os espíritos mesmo, que ele aparentemente ficava fazendo desobsessão, foram lá cobrar dele. Ué, cadê sua luz? Tava ele lá preso às coisas lá do dia a dia. Não é? Bom, mas falando demais, na verdade, tem que falar agora são vocês, tá, gente? Então, perguntas, questões, até complementos, por favor. A ideia é essa, é a gente participar uns com os outros aí. Esse desapego não pode ser comparado com conformismo? Você, perdi, tá, tudo bem, tinha que ser. Ou então uma pessoa vai embora, você fala, tudo bem, tinha que ser. Bom, enfim, nós precisamos treinar, né, como nós falamos, esse desapego e sermos resignados. Não é aquela, porque Deus quis. Quando nós falamos na resignação, é aquela aceitação do coração. Então, nós precisamos aceitar o que nos acontece sem nos revoltarmos, sem blasfemarmos contra Deus, acharmos que Ele está contra nós. Não é isso. Vamos aceitar as coisas que nos acontecem. Sim, nós não vamos nos revoltar. Mas é importante que nós possamos, nesse nosso dia a dia, treinarmos.
esse desapego material, o desapego emocional e como nós falamos, vamos fazer a prece por esses nossos companheiros que resolveram ficar no caminho. Então, como você comentou, às vezes a pessoa, tudo bem, deixa aí. Mas não é assim também, né? Se é aquela pessoa que nós gostamos, que nós estimamos, nós nos preocupamos também com ela, por ela ficar no caminho, por ela não seguir conosco. Nós também nos preocupamos. Então, que nós possamos fazer preces por essa pessoa. Quando for possível, vamos convidá-la também. Por que não? Vamos incentivá-la a essa mudança, a esse crescimento. Pelo menos estamos lançando as sementes. Nós estamos fazendo a nossa parte. Pode ser que a pessoa naquele primeiro momento não esteja preparada, mas as sementes estão ali. Então vai chegar um momento em que ela vai despertar, em que ela vai germinar. Mesmo que não seja nessa vida. Mas vai chegar esse momento. Assim como aconteceu conosco. Nós também temos todas essas sementes. Não conseguimos ainda desenvolver todas. Estamos no caminho. Estamos batalhando, lutando. Algumas estão ali ainda um pouco abafadas. Mas nós vamos... Por que é importante também nós estarmos sempre vindo aqui à Casa Espírita, estarmos lendo a respeito da doutrina? Para podermos nos conscientizar disso, para podermos aprender, refletirmos sempre. Porque sempre nós temos algo a melhorar. Muitas vezes a pessoa diz, porque eu já tenho anos de doutrina, não preciso estudar mais nada, eu já sei tudo. Lê do engano. E essa pessoa precisa tomar cuidado. Porque nós sempre temos algo a aprender, sempre precisamos melhorar alguma coisa. Até porque, se nós formos ler um livro, numa determinada fase da nossa vida, e nós vamos ler numa outra época, muitas vezes nós vamos ter uma outra compreensão. Nós vamos aprender coisas que naquela fase anterior nós não tínhamos percebido. Então, daí a importância de nós estarmos sempre reciclando, atualizando os nossos conhecimentos. Queria te perguntar uma coisa. Tem um grande amigo meu que há algum tempo atrás, eu questionei isso, né, que Jesus disse, você tem que perdoar 70 vezes 7. Que o perdão, ele tem que ser sempre, né? Tem que ser constante, incondicional. Ele me fez uma pergunta. Ele falou, mas será que esses 70 vezes 7... não é um limite? Será que Jesus não teria dito incondicionalmente, perdoar sempre? Isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu queria saber o que você acha disso. Não, na verdade, quando Jesus quis se referir 70 vezes, 7 vezes, veja bem, cada ofensa, ele quis se referir sim a que o perdão é ilimitado. Né? Até porque 409, né? Vamos fazer as contas, é muita coisa. Né? Então, aqui, sim, o ensinamento que ele quis nos deixar, na verdade, é que o perdão tem que ser ilimitado. Nós sempre, né, devemos perdoar o nosso próximo. Sim. Oi, Rick. Que é uma questão cultural. 7 para os judeus é o número perfeito. Tudo para os judeus são numéricos, tudo. Número 3, número 2, número 1. O 7 era o número de limite de vezes que eles poderiam fazer a maioria das coisas. Por isso que Pedro, quando perguntou para Jesus, falou 7. Porque para Pedro não existia 8 ou 9. Quando Jesus chegou e virou para ele, não apenas 7, mas 7 vezes 77, ele quis dizer 7, 7, 7. 7 números perfeitos de 3 que são infinitos, ou seja, infinitas vezes. Muito obrigada. É isso aí. Uma vez, uma pessoa chegou para o Chico e falou assim para ele, olha, eu fiz uma conta. Meu marido chegou bêbado em casa não sei quantas vezes me bateu, não sei quantas vezes ele chutou o gato, não sei quantas vezes ele reclamou da comida. Aí eu fiz a conta, eu já perdoei as 400 e tantas vezes aí, então agora eu estou livre? Ele falou, não, mas é 400 e tantas vezes cada uma dessas coisas que ele fez, entendeu? É uma questão cultural, como ele falou, a pessoa só entendia até ali, então ele continuou falando assim, né?
Mais alguém? A Raquel Escondidinha? Bom dia. Bom dia. Quando o parente difícil permanece difícil por décadas, a gente acha que não tem mais forças, a gente continua insistindo sempre. E vê muito o sofrimento de quem está ao lado, acompanhando, né? E se condói por isso. Qual é a melhor solução? Quando ele está realmente disposto a permanecer irredutível. Bom, enquanto cristãos, verdadeiros cristãos, a gente tem que dar o testemunho sempre, não é? Então, assim, por mais difícil que seja, a gente não pode desistir nunca, não é? Então a gente tem que estar nesse nosso propósito, nessa nossa caminhada, sempre. E muitas vezes essas dificuldades surgem como provas até, para nos mostrar a todo instante a necessidade de nós sermos pessoas melhores, de nós sermos verdadeiros cristãos. Então, como nós falamos, fazermos as preces por esse parente sempre, não vamos desistir. Porque nós não sabemos, né? Pode ser que amanhã essa pessoa se desperte. Ela ficou anos nessa condição, a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Pode ser que amanhã aconteça algo que essa pessoa se transforme. Né? E, de certa forma, toda essa prece que é feita, esses bons sentimentos, tudo isso ele recebe também. Né? Ele vai ser atendido, os bons espíritos vão estar sempre assessorando, ajudando. E como nós falamos das sementes, não é? Vai chegar uma hora em que essa pessoa vai despertar e vai fazer germinar essas sementes. O importante é nós não desistirmos nunca dessa nossa caminhada, desse nosso parente também difícil, das pessoas difíceis, desses parentes que estão ali conosco, e perseverarmos na certeza de que um dia nós vamos conseguir nos reconciliar, vamos conseguir fazer com que ele pense como nós, ele esteja caminhando junto conosco. Também como nós falamos do nosso parente difícil, mas até que ponto nós também não estamos sendo esse parente difícil. Então é sempre essa reflexão que nós precisamos fazer, nós precisamos sempre estar, como nós falamos, com esses pensamentos elevados, né, em oração, e também vigilantes. Vamos estar vigilantes a respeito dos nossos pensamentos, vamos ver se eles estão sendo otimistas, pensamentos de esperança, pensamentos elevados. Até porque se nós tivermos esses pensamentos bons, eles vão se refletir em bons gestos, em bons atos. Então estejamos sempre em oração e vigilância, como o Mestre nos ensinou. Sim. Oi, Luiz Henrique. Oi, Raquel. Bom te ver. Bom dia. Henrique, eu sei que nós não vamos ter muito tempo para o que eu vou te questionar. Mas é uma questão até de reconforto. Né? Certas coisas que às vezes ficam no ar e precisam ser bem esclarecidas. Voltando lá na questão do início da palestra e aproveitando o gancho que a companheira colocou, muitos pensam assim: poxa, nessa vida eu não consegui. Eu não consegui me dar bem com esse familiar querido, que com o passar do tempo fica um querido, entre aspas, né, de tão difícil que é a convivência. Enfim, qual é a oportunidade? Será que eu vou ter, em termos reencarnacionistas, a oportunidade de um dia conviver bem com essa pessoa? Eu gostaria que você tocasse mais nesse assunto. Até é muito interessante isso que você está me falando, Raquel. Até não tem a ver com o tema, mas é que eu me lembrei que eu estava lendo a respeito daquela questão da indissolubilidade do casamento, que é um outro tema, na verdade, né? Podemos falar muito, não se estende muito. Mas é muito interessante porque nós aprendemos que se o marido e a mulher eles se unem, que o ideal é que eles permaneçam juntos. Mas se também não está dando certo essa convivência, se de repente o outro pode estar até correndo risco de vida, né, está numa situação muito difícil, é melhor que se separem. E aí eu estava lendo até que o Chico disse que, vejamos, que se na Terra
Nós não temos os bancos que dão aí uma moratória, que dão um prazo maior para nós pagarmos as nossas dívidas, que estão sempre renegociando aí as nossas dívidas. Os bancos aqui, se os bancos aqui da Terra fazem isso, que dirá o banco da providência divina? Então, se nós, neste instante, nessa reencarnação, não estamos conseguindo, né, resolver essa situação, nós vamos sim ter outras oportunidades em outras vidas para nos reajustarmos. Então, não nos esqueçamos de que Deus é misericórdia. Deus é misericordioso, é amor, é bondade. Então, Ele também vai saber, Ele está vendo tudo isso, ele está vendo a situação, Ele está vendo o nosso esforço, o esforço que nós fizemos, tudo que nós tentamos para essa reconciliação. Nós fizemos a nossa parte. Como a Denise falou, estamos com a consciência tranquila, né? Bom, obrigado a todos pela atenção, pelas boas vibrações dessa manhã e uma excelente semana a todos. Graças a Deus. Mas se tiverem dúvidas, o Henrique ainda fica até meio-dia aqui com a gente, tá? Não se preocupem não. Então agora que a gente recebeu tanto, vamos doar um pouco para o universo, para nós mesmos. Quem se sentir mais confortável, fecha os olhos. Vamos então vibrar, ou seja, desejar amor. Então que uma grande luz agora comece a se formar em torno dessa sala. Essa luz agora vai se elevando, aumentando. Já está agora cobrindo nossa casa espírita aqui nesse momento. Já vamos sentindo a luz e a vibração. Luz essa que vai se expandindo por esse bairro, atingindo os corações das famílias, dos lares nos arredores, as pessoas que ainda andam nas ruas, as pessoas com problemas familiares, os doentes. Vamos desejando o melhor para cada um desses corações, dessas famílias, pais, mães, esses filhos ainda descobrindo a vida. Estendendo mais essa luz, aumentando por toda a nossa cidade. Cidade essa que acabou de fazer aniversário. Vamos desejando o melhor para todos os habitantes dessa grande cidade de São Paulo. Para que os hospitais consigam a luz necessária e o carinho necessário para tratar aqueles que lá estão, os asilos, que uma luz de amor permaneça envolvendo os asilos, os lugares de recuperação, os alcoólatras, os drogados, para que a luz de amor do Cristo permaneça próximo de todos os corações. Estendamos agora essa luz pelo Brasil, pelas casas, escolas, hospitais, todos os lugares, para que essa população encontre o verdadeiro amor que já está dentro de cada um de nós. Estendamos agora essa luz por todo o nosso orbe. Luz esta de amor, de paz, carinho, para que os habitantes desse orbe consigam, através do esforço próprio, elevar-se um pouco mais a cada dia. E nesse momento, pedimos licença para vibrar, para que essa luz também vibre dentro da nossa própria casa, nossos lares individuais e junto de nós mesmos, para que possamos, através do trabalho contínuo no bem, nos elevar, ser exemplos vivos dessa luz divina e do amor do Cristo. Pai, por muito que recebemos, tentamos doar o máximo de nós dentro da nossa capacidade individual. Que possamos, no dia a dia, ser exemplos vivos no trabalho, em casa, com os amigos. Sejamos exemplos do bem, do amor e da vontade divina de fazer o melhor. E nesse momento, pedimos licença para encerrar esses trabalhos. Que assim seja. Graças a Deus.